Boa noite. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Vamos aguardar um pouquinho o restante entrar e a gente já inicia a aula, tá? Como estão a lista de exercícios, gente? Vamos batendo um papo. Estão fazendo? Professora, Pode falar. só aquele exercício 9 lá que pegou mesmo. Não conseguiram fazer? Tentei mais uma vez, não consegui não. Eu coloquei ele no slide, vou resolver ele com vocês, tá? Tá bom? Aí no final da aula eu coloquei ele agora no finalzinho para a gente resolver juntos. Eu percebi que tinha muita gente com dúvida daquele exercício. O Pedro, falta fazer 2. Pessoal, eu não sei como estão ali, como está a lista, né? Se vocês estão conseguindo fazer, mas tentem encerrar essa lista essa semana, que no final de semana ou na semana que vem eu já vou mandar 3 exercícios de derivada, desse estilo que eu estou dando para vocês agora, para vocês estarem resolvendo também para anexar junto com essa primeira lista, tá? Para valer nota. Então, tentem encerrar a primeira lista agora, nessa semana, porque a nossa prova já está quase chegando. Parece... Ai, obrigada, gente. Estão dando os parabéns pelo Dia dos Professores. Muito obrigada, viu? Parece que a nossa prova vai ser, acho que na primeira ou na segunda semana de novembro. Ou seja, hoje já é dia 20. Então, nós temos aí, duas semanas e pouquinho, para a gente estar terminando e encerrando, né, a nossa matéria. Então, a gente tem essa semana agora, né, a de hoje. Semana que vem, provavelmente a outra, e aí depois já é a nossa prova. Então, nós vamos dar um up, porque eu gosto de deixar sempre a última semana que antecede a prova, para a gente estar tirando algumas dúvidas, porque sempre tem dúvidas. Então, a semana que antecede a prova, a gente deixa para tirar as dúvidas, mas vocês vão encerrando essa lista de agora, que já estão com vocês essa semana, para a semana que vem, na outra, vocês tiverem um tempinho para estar fazendo a segunda lista, que na verdade vão ser 3 exercícios apenas, tá? Só 3, mas é exercícios, né, gente? A prova é dia 16 do 11. A prova é dia 16 do 11. Então, é isso mesmo. A gente tem agora 10 dias. Nós temos 2 semanas para encerrar a matéria, e aí a gente fica com uma semaninha de dúvidas, né, para tirar as dúvidas. E aí na outra semana já é prova, é isso mesmo. E a lista de exercícios, pessoal, que é o trabalho de vocês, que vai valer nota, provavelmente vocês vão me mandar pelo OneDrive também, tá? Vocês mandaram, o semestre passado, vocês mandaram os trabalhos pelo OneDrive, não mandaram? Sim. Sim. Sabem como faz, não sabem? Eu acho que só do Paulo que a gente mandou pelo e-mail dele, professor. O resto foi pelo OneDrive. Pelo OneDrive. Então, parece que esse semestre vai ser também pelo OneDrive. Se nada mudar até lá, vai ser pelo OneDrive, tá? Então, eu acho que isso não é novidade para vocês. Vocês já sabem lidar com isso, então vocês mandem por lá. E provavelmente vocês tenham que mandar antes da prova. Então, a gente vai marcar uma data também até uns dias antes da prova, porque conforme vocês fazem a prova, a gente já vai lançar as notas e depois a gente já vai lançar também as notas do trabalho. Então, tem que ser antes da prova. Alguns dias só, tá? Nada muito antecedente, não. Tá bom? Então, é isso. Terminem a primeira lista. Semana que vem eu passo mais os 3 exercícios que vocês vão acrescentar para vocês terminarem na semana que vem. Que aí depois ainda a gente tem uma semana antes da prova para tirar alguma dúvida, se tiver alguma dúvida dos exercícios também. Aí a gente vai trabalhar em cima das dúvidas para a prova e da lista de exercício. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa?
Eu não entendi direito. Você vai dar mais 3 exercícios para a lista? Mais 3 exercícios eu vou dar tá. dessa matéria que eu estou dando agora de derivada. Tá? Aí eu envio por e-mail para vocês. E esses 3 exercícios vocês precisam acrescentar junto com essa lista aí que vocês estão fazendo já para me mandar pelo OneDrive, valendo nota. Tá bom? Professora, eu não cheguei agora. Quando que é para ser enviado? Quanto tempo para vocês enviarem? Vocês vão enviar para mim um pouco antes da prova. A gente vai marcar uma data depois. O Matheus falou que a nossa prova saiu a data, 16/11. Provavelmente vai ser... Deixa eu ver que dia que vai ser. Se vai ser numa segunda-feira. Peraí. Deixa eu olhar aqui. Dia 16 vai ser numa segunda-feira, então vai ser o professor Paulo que vai aplicar a prova para vocês, tá? Provavelmente eu vou pedir para vocês estarem me enviando as listas de exercícios completas resolvidas pelo OneDrive até o dia 13, tá? Que é na sexta-feira que antecede a semana da prova, até o dia 13/11. Tá bom? Querem anotar aí, então? Querem que eu coloque aqui no bate-papo? Ou depois, na hora que eu for mandar os outros 3 exercícios por e-mail, aí eu já coloco a data que vocês têm que mandar pelo OneDrive já os exercícios, todos, ok? Tudo bem, gente? Beleza, professora. Então, vamos lá? Vamos começar nossa aula? Bom, quem está responsável... O representante da sala está aqui, gente? Tem alguém responsável aqui? Representante, né? Depois, tem alguns alunos que são novos. Por exemplo, a Ludmila Nascimento, o Paulo Sérgio, que estão perdidos sobre enviar o trabalho pelo OneDrive. Depois, algum de vocês ficam responsáveis para estar explicando para eles pelo WhatsApp isso, passando o endereço certinho, fazendo favor? Não esqueçam, tá, gente? Aí vocês explicam para eles certinho como funciona, como que eles vão enviar isso, fazendo um grande favor. Se tiverem alguma dúvida, eu vou tirando, mas vocês, como já fizeram isso no semestre passado, aí no semestre dá tudo certo, tá? Só explicar para eles como funciona, é a mesma coisa. Tá, então, fala o nome completo para eu falar para eles. Luiz Felipe Turati. Então, os alunos novos, se quiserem mandar a mensagem no particular do Luiz Felipe, gente, Turati, mandem que ele responda. Ele responde para vocês, tá? Já tira as dúvidas já como envia esses trabalhos, tá bom? Isso, Joyce, é essa lista, mais os 3 exercícios que eu vou passar semana que vem, para o dia 13 de novembro, tá? Que é uma sexta-feira que antecede a nossa prova, que a nossa prova é dia 16, na segunda. Ok? Vamos começar, gente? Hoje eu fiz mais uma aula de exercícios para vocês, envolvendo derivada. Então, a gente vai ver mais uns exercícios. E o último exercício, eu coloquei o exercício 9 da primeira lista, porque muitos alunos me procuraram que estavam com dúvida. Então, a gente vai resolver ele também. Vamos lá, vou compartilhar com vocês a aula. Todos estão enxergando? Sim? Sim. Bom, a gente vai dar continuidade, então, de movimento qualquer, o movimento geral, né? Que é aquela parte que vai entrar uma equação de terceiro, quarto grau. Então, a aceleração passa a ser variável. Então, a gente tem a outra maneira de resolver, que a gente utiliza as derivadas, que eu já passei para vocês a teoria na semana passada. Então, vamos fazer mais um pouquinho de exercícios para a gente ficar craque
Só relembrando, para eu encontrar a velocidade escalar instantânea, eu sei que velocidade é a variação do espaço pelo tempo, mas quando eu falo escalar instantânea, ou seja, no intervalo de tempo muito pequeno, eu vou utilizar a derivada. Então, a minha velocidade vai ser a derivada do espaço pelo tempo. E a mesma coisa para a aceleração escalar instantânea. Para um tempo muito pequeno, eu vou usar a aceleração, vai ser igual à derivada da velocidade pelo tempo, tá? Então, são as mesmas equações de velocidade e aceleração, só que agora a gente vai calcular para um tempo muito pequeno, então a gente deriva, ok? Vamos para o primeiro exercício. Deixa eu só tirar meu quadro da frente para eu ler para vocês o enunciado. Vamos lá. Primeiro, pessoal, qualquer dúvida pode interferir, tá? Pode dar um gritinho aí para a gente perguntar e a gente já tira dúvida na hora, tá? A função horária das posições de um corpo em movimento é dada por espaço é posição. É igual a 5 vezes o tempo ao quadrado, menos 35 vezes o tempo, mais 50 no sistema internacional. Determine. O que quer dizer isso? Ele me deu uma função horária do espaço em função do tempo, tá? Então, eu tenho uma equação de segundo grau e ele pede, determine qual é o tipo de movimento para um tempo de 4 segundos, analise a velocidade e a aceleração, B, o instante em que o corpo inverte o sentido do movimento. Então, vamos começar pelo A. Qual é o tipo de movimento para um tempo de 4 segundos? Então, ele quer que a gente analise os movimentos, né? O que eu preciso para analisar o movimento? Saber o sinal da velocidade e saber o sinal da aceleração, certo? Quando eu sei o sinal da velocidade, eu tenho que analisar o tipo de movimento. Quando eu tenho o sinal da velocidade e da aceleração, juntos eu analiso o segundo tipo de movimento para eu poder dar a resposta. Então, para eu achar isso, eu tenho que achar velocidade e aceleração. Concordam comigo? Para o tempo de 4 segundos. Primeiramente, eu tenho uma função horária do espaço. Pela função horária do espaço, eu não consigo achar a velocidade, certo? Para esse tempo de 4 segundos, não consigo. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu sei que a velocidade é a variação do espaço pelo tempo. Tá? Num tempo muito pequeno, a velocidade vai ser a derivada do espaço pelo tempo. Então, eu tenho que derivar essa função horária do espaço, da posição que ele me deu, em função do tempo, para eu achar a velocidade. Esse é meu primeiro passo. Então, a velocidade vai ser a derivada da equação horária que ele me deu, então 5t ao quadrado, menos 35t, mais 50 em função do tempo. Vamos derivar termo por termo. Então, a minha velocidade vai ser derivada de 5t ao quadrado. 2, passa aqui multiplicando 5, 2 vezes 5, t. Tudo bem? Derivada de menos 35t, menos 35. Então, vai ficar só o valor constante. Derivada de 50, que é uma constante, 0. Então, a minha velocidade vai ser 2 vezes 5, 10t, menos 35. Essa é a função horária da velocidade. Ainda não encontrei a velocidade. Eu só achei a função horária dela. Agora, eu preciso encontrar a velocidade para um tempo que ele me pede de 4 segundos. Então, para t igual a 4 segundos, qual é a velocidade para eu poder conseguir classificar o tipo de movimento? Então, a minha velocidade vai ser 10t menos 35. Então, 10 vezes 4, que ele quer para 4 segundos, menos 35. 10 vezes 4, 40, menos 35. A minha velocidade vai ser de 5 metros por segundo. A minha velocidade deu positivo, eu já consigo estabelecer que tipo de movimento que é. Velocidade positiva, movimento progressivo, certo? Se fosse negativa, seria retrógrado, mas é positiva, progressiva. Então, eu vou conservar o progressivo, que é o primeiro tipo de movimento em relação à velocidade. Só que ele também quer que eu analiso a aceleração, tá? Para eu conseguir classificar o outro movimento, o movimento composto. Então, vamos lá, dando continuidade no exercício. Como que eu vou achar a aceleração? Eu tenho que achar a aceleração para eu achar o tipo de movimento.
A aceleração, nesse caso, então, vai ser derivada da velocidade em função do tempo, por um tempo muito pequeno, ok? Então, eu tenho que derivar a função da velocidade que eu já encontrei aqui, ó. Essa é a minha função da velocidade, 10t menos 35. Eu tenho que derivar essa função, então, a derivada de 10t menos 35 em função do tempo. Só derivar termo por termo. Então, a aceleração vai ser derivada de 10t, vai ser 10, só a constante. Derivada de uma constante, 0. Então, a aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração também é positiva. Mas, para eu analisar o movimento, meu segundo tipo de movimento em relação à aceleração, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que fazer os jogos de sinais, né? Lembram? Então, a minha velocidade é positiva, a minha aceleração é positiva, positivo com positivo, positivo. Então, eu posso falar que é acelerado, tá? Então, o meu movimento composto do meu sistema vai ser movimento progressivo acelerado. Tudo bem? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Professor, Oi, pode falar. pelo enunciado do exercício, eu saberei quando usar a derivada ou não? Pelo enunciado, É. geralmente o tempo é muito pequeno, tá? Ou é milissegundos, ou é segundos. Você nunca vai ver minutos, horas. Então, pelo enunciado, o tempo é muito pequeno. Tá? Tudo bem? Ô, professor, como que eu sei que está pedindo para derivar o exercício? Então, é isso que eu acabei de falar, gente. Vocês vão derivar, primeiro, quando ele tocar no assunto que a aceleração é instantânea ou a velocidade é instantânea, tá? Segundo, quando ele te dá uma equação horária, por exemplo, do espaço e pede velocidade ou aceleração. Não tem outro jeito de encontrar, é só por derivada. Terceiro, quando o tempo é muito pequeno. Por exemplo, 4 segundos é muito pequeno, é um tempo muito, né? É muito rápido. Então, quando o tempo for muito pequeno, quando a aceleração e a velocidade vier com o instantâneo na frente, se bem que nesse enunciado não tem, né? Mas na maioria das vezes ele fala velocidade de aceleração instantânea, e quando ele te dá a posição, a função horária da posição, e pede velocidade de aceleração, tá? Aí a gente tem que estar derivando. Então, são 3 itens, tá bom? Apareceu função horária da posição, pediu aceleração e velocidade, 98% que você vai ter que derivar. Segundo, o tempo muito pequeno. Terceiro, ele vai tocar em algum assunto de velocidade ou aceleração instantânea, tá? Na prova, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai colocar isso certinho, tá bom? Professor, volta no primeiro slide, fazendo um favor. O primeiro? Nesse? Professor, Pode falar. entrei agora, professor. Consegui entrar agora. O meu link estava dando errado. Perdi muita coisa. Como que tá? Não, estou no primeiro exercício ainda, tá? Dá um print, depois vocês olham com calma. Se precisar, eu volto, tá bom? Já terminei o primeiro exercício, ó. Esse é o primeiro exercício e ele dá continuidade aqui. Dá uma olhadinha, se precisar, eu volto, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Mas os outros são bem parecidos, então a gente vai fazer exercícios bem parecidos. Seja a revisão, né, professor? Ah, eu terminei a alternativa A, tá, gente? Não terminei a B. Quem pode falar? Você falou de novo? Pergunta de novo. Revisão, né? Hã? Revisão? Revisão? Revisão do exercício? Não, revisão para a prova já ou não? Ah, não. É continuidade daquela matéria que eu dei semana passada, tá? Tô dando mais exercícios, tá bom? Então, gente, o A, ele pede o tipo de movimento para 4 segundos, pede para analisar a velocidade e a aceleração instantânea. Beleza, analisamos velocidade positiva, aceleração positiva, movimento progressivo acelerado. O B, ele quer um instante, que é o tempo em que o corpo inverte o sentido do movimento. Então, vamos lá. B,
Eu tenho que saber que o corpo inverte o sentido do movimento quando a velocidade for 0. Então, ele quer o tempo quando a velocidade for 0. Eu tenho a equação de velocidade, não tenho, que eu encontrei no A? 10t menos 35. Só substituir a minha velocidade por 0 para eu achar o tempo em que esse corpo mudou o sentido. Então, 0 vai ser igual a 10t menos 35. 10t, passei o 35 por outro lado, só inverti os lados, tá? 10t vai ser igual a 35. T, que é o tempo, vai ser 35 dividido por 10, que é igual a 3,5 segundos. Então, o tempo para que o corpo inverta o seu sentido é no 3,5 segundos. Tudo bem? Sim? Posso ir para o próximo? Pode. 2. A velocidade de um móvel em movimento é dada por V é igual a 9t menos t à terceira. Outro detalhe importante. Apareceu uma equação que não é nem de primeiro nem de segundo grau, certo? Porque o t está elevado ao cubo, a terceira. E isso também vai mostrar para vocês que vocês precisam utilizar a derivada. Que sem a derivada vocês não conseguem resolver, porque a aceleração não é mais constante, ela está variando. Então, a gente não consegue resolver sem derivada, tá? Então, isso também é um critério que, se aparecer, a gente só vai conseguir resolver por derivada. Então, ele me dá a equação horária da velocidade agora. Então, velocidade é igual a 9t menos t ao cubo, no sistema internacional. E pede, determine a velocidade em t igual a 2 segundos. Tempo de 2 segundos. Ok. B, a equação horária da aceleração, sabendo que nesse caso a aceleração não é constante. Tá vendo? Tem o não é constante. Beleza. C, a aceleração em 2 segundos. D, classifique o movimento para 2 segundos. Vamos lá? Primeiro A. Deixa eu tirar meu quadro da frente. A velocidade em t igual a 2 segundos. Primeiramente, o que o exercício me dá? Ele me dá uma equação, uma função de velocidade. Todo mundo está enxergando aqui, né? 9t menos t ao cubo. Ele quer a velocidade quando o meu tempo for 2 segundos. Vocês concordam comigo? Se eu substituir o tempo em 2 segundos, eu acho a velocidade? Todo mundo enxerga isso? Sim? Então, eu só vou para o A, eu só vou substituir o tempo, tá? Para achar a velocidade. Então, a velocidade é igual a 9t menos t ao cubo. Vou substituir o tempo por 2 segundos. Então, a velocidade vai ser 9 vezes 2 menos 2 ao cubo. Então, a velocidade vai ser 9 vezes 2, 18. 2 ao cubo, 8. 18 menos 8, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha velocidade quando o tempo é 2 segundos. Ótimo. O A eu encerrei. Aí o B. A equação horária da aceleração, sabendo que a aceleração nesse caso não é constante. Então, esse aceleração não é constante, significa que para eu achar a equação horária da aceleração, eu vou precisar derivar. Eu tenho que saber que a aceleração é a derivada da velocidade pelo tempo. Eu tenho a equação de velocidade, não tenho no enunciado? Então, eu só vou derivar a equação de velocidade pelo tempo para achar a equação da aceleração que ele me mostra, que não é constante. Então, não vai dar um número constante. Vai dar uma função também, nesse caso, segundo grau. Então, a aceleração, vou só substituir na fórmula, é a derivada da velocidade que ele me deu, a função horária da velocidade é 9t menos t à terceira pelo tempo. Vou derivar item por item, termo por termo. Então, derivada de 9t é 9. Derivada de t ao cubo é o 3 cai, 3t ao quadrado. Então, a aceleração, como ela não é constante, ela vai me dar uma função horária também de 9 menos 3t ao quadrado. Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu acompanhar? Nesse caso, ele só pede a equação, né, professora? Neste caso, que a aceleração não é constante, ele pediu só a equação da aceleração.
tá? A Se equação, fosse que é a constante função no horária. caso, Equação se e função constante, eu horária. não utilizaria a derivada, né? Como? Fala de novo. Se fosse constante, eu não utilizaria a derivada. Não, você utilizaria a derivada sim. Só que ele vai aparecer uma aceleração com um número constante. Ele não vai aparecer em função do tempo, Ah, tá. tá? Como aqui, ó. Deixa eu ver se o outro tinha aceleração. Aqui. O exercício anterior. Quando a gente deriva, tá vendo? Teria que usar a derivada. Quando a gente deriva, o que acontece no exercício anterior, tá, gente? Derivada de 10t vai dar 10, derivada de 35, 0. A aceleração vai me dar 10 metros por segundo ao quadrado. Significa que a minha aceleração é constante. Não deu uma função horária, deu um número constante. Então, neste caso, a aceleração é constante. Neste caso, eu tenho uma função horária que significa que a minha aceleração vai variar com o tempo. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida, gente? Não? Travou aqui, professor. Pessoal, alguma... Travou, mas tem alguma dúvida? Deu para entender? Acho que ele travou e caiu, porque ele parou de falar. Bom, depois se precisar eu volto. Professora, Bom, oi. travou aqui, professor. Não deu para me escutar direito a senhora explicando aí, ó. Não, então tá, ó, só voltando rapidinho. Eu tenho uma função horária da velocidade, só substituir o tempo, achei a velocidade. Ótimo, em 2 segundos que ele me pediu. No B, ele pede equação horária da aceleração, porque ela varia. Então, eu derivei a função da velocidade pelo tempo, pela minha equação. Quando eu derivo, vai dar uma equação, uma função horária da aceleração de 9 menos 3t ao quadrado. Então, achei a função horária da aceleração, tá? Essa é a B. Professora, Oi. quando fala equação horária, tem que colocar o dv sobre o dt. É isso, né? A derivada ali. Pessoal, quando fala função horária ou equação horária, é uma equação. Por exemplo, como essa daqui que ele me deu no enunciado, ó. Isso é uma função horária ou uma equação, tá? Tanto faz, é a mesma coisa, função e equação. Então, quando fala função ou equação, é uma fórmula em função do tempo. Então, isso é uma equação, ó, isso aqui no enunciado, isso é uma equação, tá? Sempre quando tem alguma grandeza em função de outra grandeza. Nesse caso, é sempre em função do tempo. Tudo bem? Aí no C, ele fala, agora a gente achou a equação da aceleração, agora ele quer a aceleração em 2 segundos. Então, agora para eu achar a aceleração num tempo, que ele pediu em 2 segundos, eu tenho que substituir o tempo para achar a aceleração. Então, agora o C, a aceleração em 2 segundos. Já tenho a minha equação, só substituo os 2 segundos no tempo. Então, a aceleração vai ser igual a 9 menos 3 vezes 2 ao quadrado. 9 menos 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Então, a minha aceleração vai ser 9 menos 12 menos 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração, tá? Num tempo de 2 segundos. Aí, no D, ele pede, classifique o movimento para o tempo de 2 segundos. Então, o que eu tenho que fazer? Achar o movimento, do mesmo jeito que eu fiz no exercício anterior, para a velocidade, e depois achar no composto velocidade e aceleração, para 2 segundos. Qual é a velocidade para 2 segundos que eu achei em A? Mais 10 metros por segundo. Então, é positiva a velocidade. Qual é a aceleração que eu achei em C? Menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é negativa. Então, agora vamos fazer o composê do movimento. Se a velocidade é positiva, eu sei que o meu movimento é progressivo. Se a minha aceleração é negativa, agora eu vou ter que fazer o jogo de sinal. Positivo da velocidade com negativo da aceleração, positivo com negativo vai dar negativo. Composto der negativo, então eu vou ter um movimento retardado. Então, o composê dos dois movimentos é um movimento progressivo retardado.
Tudo bem, gente? Lembraram disso? Ô, Sim, professor, pessoal. como que o movimento pode ser progressivo e retardado ao mesmo tempo? Progressivo, porque a minha velocidade é positiva. Ó, são dois movimentos diferentes. Quando você analisa só a velocidade, quando você analisa a velocidade com a aceleração. Lembra? Eu dei isso lá na teoria de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. A minha velocidade, primeiro eu vou analisá-la sozinha. Se ela for positiva, ela é progressiva, o movimento é progressivo. Se ela for negativa, o meu movimento é retrógrado. Analisei ela sozinha. Como ela é positiva, ela é progressiva. A aceleração, quando eu acho ela, aí eu tenho que analisar a velocidade e a aceleração ao mesmo tempo. Lembra do joguinho de sinal? Aceleração negativa e velocidade positiva, negativo com positivo, pelas regras matemáticas vai estar negativo. Então, o movimento vai ser retardado. Se fosse positivo, suponhamos que fosse positivo com positivo ou negativo com negativo, que o resultado seria positivo. Aí seria acelerado, tá? Então, primeiro você analisa só a velocidade, depois você analisa o composê, velocidade e aceleração. Isso aí tá na teoria lá das primeiras aulas. Tá bom? Tudo bem? Vamos para o próximo. 3. Tem uma velocidade instantânea, ó. Então, aí nesse 3 ele falou instantânea, dada por... Então, ele deu uma equação, uma função horária da velocidade instantânea, dada por... Velocidade em função do tempo é 16 menos 5t no sistema internacional. Determine a velocidade em um tempo de 8 segundos. B, a velocidade inicial do corpo. C, a aceleração a partir da função horária. D, a aceleração pela equação de derivada. E o tipo de movimento para 8 segundos. Então, se vocês perceberem nesse exercício, ele deu uma misturadinha. Ele vai querer que vocês trabalhem um pouquinho com os resultados de uma função comum, que a gente viu lá em movimento uniforme, e movimento uniformemente variado. E vão querer também que vocês trabalhem com a derivada. Só que ele especificou isso, então não tem como errar, tá, gente? Vão tentando entender o enunciado, que aí não tem como a gente errar. Então, o primeiro, a velocidade em um tempo de 8 segundos. Ele não me deu a equação da velocidade aqui, ó. Velocidade é igual a 16 menos 5t. Vocês concordam comigo que é só eu substituir o tempo de 8 segundos que eu consigo achar a velocidade? Então, aqui eu vou fazer uma substituição comum para achar a velocidade, tá? Então, a velocidade em 8 segundos vai ser velocidade é igual a 16 menos 5 vezes o tempo, que é 8. Então, 16 menos 40, a minha velocidade vai ser menos 24 metros por segundo. Achei a velocidade num tempo de 8 segundos pela equação que ele me deu. Aí ele pede B, a velocidade inicial do corpo. Aí a gente tem que relembrar lá movimento uniformemente variado, que a gente fez alguns exercícios, que só com a equação a gente conseguia comparar e achar as grandezas, lembram? Então, ele me deu essa equação de cima ele me deu, velocidade é 16 menos 5t, só que eu sei que esse tipo de equação é a equação do Voigt. V igual a V0 mais AT. Todo mundo enxerga isso? V igual a 16 menos 5t é uma equação de Voigt. V igual a V0 mais AT. Então, pela própria equação, eu consigo achar a velocidade inicial que ele me pediu. Se eu comparar os valores, qual que é a minha velocidade inicial? Ó, fiz até um círculo aqui, ó. V0 vai ser igual a 16 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial do meu corpo. Tudo bem? Só por comparação de equação. Agora, a C, ele pede a aceleração a partir da função horária. Então, eu consigo também, com essa função horária, achar a aceleração pelo Voigt, ó. V é igual a V0 mais AT. Concorda que a constante que está multiplicando o tempo,
Aqui é menos 5, então é a mesma coisa que a aceleração, tá? Se eu comparar a equação que ele me deu com o Voat, que é a equação que eu já conheço do movimento uniformemente variado. Então, eu posso dizer que a minha aceleração é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Aí eu vou tirar a teima, né? Vamos ver se isso aí tá certo. Aí na D, gente, vocês estão acompanhando? Professor, Pode Sim. falar. aí deu menos 34, professor. É, né? Que eu não tô vendo aqui a resposta. É, né? V igual 24. Aqui? 24. Menos 24 metros por segundo. Ah, né? Tá? Aí, gente, o que acontece aqui? A gente achou V0 pela equação, a gente achou a aceleração pela equação. Aí na D, ele pede assim, para a gente achar a aceleração pela equação de derivada. Porque aqui a gente achou a aceleração só comparando. Vocês conseguem enxergar isso? Só comparando. A gente mostrou que a aceleração, comparando a equação de Voat com a equação que ele me deu, é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pede, tipo assim, vamos tirar a teima, vamos ver se é isso mesmo. A aceleração pela equação de derivada. Então, agora eu tenho que fazer a derivada, só que o meu resultado de aceleração tem que dar o mesmo, senão tem alguma coisa de errado, tá? Então, agora eu vou fazer a derivada. A aceleração pela derivada. O que eu sei? Que a aceleração é a derivada da velocidade pelo tempo. Eu tenho a equação horária da velocidade, ele me deu aqui, ó, 16 menos 5t. Então, eu vou derivar 16 menos 5t. Então, a aceleração vai ser derivada de 16, é uma constante, 0. Derivada de menos 5t, menos 5. Então, a minha aceleração vai ser menos 5 metros por segundo ao quadrado. Bateu com esse que a gente comparou? Bateu, né? Não deu a mesma aceleração? Então, tá certinho. As duas acelerações tinham que dar a mesma. É o mesmo móvel, é o mesmo instante, tem que dar a mesma coisa, tá? Então, eu consegui encontrar ela pela própria equação, só comparando, e consegui encontrar ela pela derivada também. Tudo bem? Agora, para não perder o costume, ele pede na alternativa D o tipo de movimento para 8 segundos. O tipo de movimento. Se eu tenho velocidade, se eu tenho aceleração, eu tenho que achar os dois tipos de movimento. Para a velocidade e depois para o complexo entre aceleração e velocidade, que é o joguinho de sinal. Aqui eu já encontrei a minha velocidade. Quanto que é a minha velocidade? Menos 24 metros por segundo. Então, a minha velocidade deu negativa. Se a minha velocidade deu negativa, o meu movimento vai ser retrógrado. Todo mundo enxerga isso? Analisando só a velocidade. Tudo bem? Então, minha velocidade negativa, meu movimento é retrógrado. E agora, a minha aceleração também deu negativa. Deu menos 5 metros por segundo ao quadrado. Só que agora, para eu classificar o segundo tipo de movimento, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Menos negativo, menos da velocidade, com menos da aceleração, menos com menos vai ser mais. Então, agora, meu segundo tipo de movimento é acelerado. Então, eu vou falar que para 8 segundos, que é esse tempo que ele me deu, o movimento é retrógrado acelerado. Tudo bem, gente? Pessoal, tudo bem? Deu para entender? Sim, prof. Sim, de verdade? Sim. Para vocês ficarem craque, que os exercícios que eu vou dar da lista vai ser nesse estilo, tá bom? Então, tá bom. Vai ser assim. Então, assim, até Oi? é um momento assim de saber interpretar e substituir. Esse tá fácil, entendeu? Aí entre derivadas um pouquinho, é só dar aquela derrubar. No máximo que a gente vai fazer é dar uma
um tombo no 3, vamos supor, no 3, Sim, né? É no máximo isso aí, né? Que usa Isso. derivadas, né? Isso. Não foge disso, tá, gente? É assim, substituição, às vezes ele pede para um tempo e pede para você achar velocidade ou aceleração para aquele tempo. Às vezes você precisa achar a velocidade e aceleração derivando, né? Derivando o espaço, derivando a velocidade, para estar achando os termos, que é essa equação aqui que eu passei para vocês. E ele pode pedir também os tipos de movimento. Isso também vocês precisam guardar, tá? E saber analisar o tipo de movimento para velocidade e o joguinho de sinal para aceleração, para vocês fazerem o composê dos tipos de movimento quando eu tenho velocidade e aceleração. Os exercícios de derivada não vão fugir disso, ok? Agora, antes de eu passar o último exercício, que é o último exercício da lista para vocês, que eu resolvi passar porque tinha muitos alunos que não haviam conseguido fazer, eu preciso saber se o professor de cálculo deu já a parte básica de integral. Já. Deu? Sim. Sim? A integral, mas não aquelas regras complexas, a integral básica, ele deu? Por que eu preciso saber isso, gente? Porque a semana que vem a gente vai entrar com exercícios de integral, que vai ser, a gente vai resolver o contrário do que nós estamos fazendo. A gente tem posição, aí ele pede para achar velocidade, né? A gente tem velocidade, ele pede para achar aceleração. O que é integral? Não é o inverso da derivada? Não é? Então, vai ter exercícios que ele vai pedir o inverso, que ele vai te dar a aceleração, como nesse caso, ó, essa equação, e vai te pedir a velocidade. Aí, ao invés de derivar, você tem que integrar. Ou que ele vai te dar a velocidade e te pedir o espaço, que, que vai entrar essa equação aqui, ó. Ele vai te dar ele vai te dar a velocidade e vai pedir o espaço. Então, ao invés de a gente derivar, o que a gente tem que fazer? O inverso. A gente tem que integrar. Então, por isso que eu estou perguntando para vocês, se o professor já deu a integral básica, que como a gente está fazendo a derivada básica, a gente vai fazer a integral básica, tá? Só o inverso. Então, é simples também. Então, eu quero fazer uma aula de exercícios só disso também. Tá? Mas se ele deu, ótimo. Porque aí o professor de cálculo passa as regras básicas e a gente entra só com a parte da física. Tudo bem? Pessoal, nesse último exercício, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só não entendi ali porque deu acelerado, como que funcionou o menos com menos deu mais. Regrinha de matemática. Aí, nessa parte da nossa física, a gente vai usar as regrinhas de matemática, tá? Então, positivo com positivo, positivo. Esses sinais que eu falo é o sinal da velocidade e da aceleração. Então, por exemplo, positivo com positivo, positivo. Então, acelerado. Mas... Negativo com negativo, positivo, pela regra matemática, acelerado. Certo, eu sei. Mas agora, da onde saiu o outro menos? Que outro menos? O negativo da velocidade e o negativo da aceleração. Ah, tá. Agora. Tá? Entendi. Deu para entender? Uhum. Então, você sempre vai olhar o sinal da velocidade e o sinal da aceleração para fazer o joguinho de sinal matemático, tá? Certo. Mais alguma dúvida, gente? Não? Posso fazer esse bendito exercício que vocês estão com muita dúvida. Quem conseguiu fazer, pessoal, esse exercício 9 da lista? Eu fiz só a primeira parte. A última eu não consegui. Mais alguém conseguiu fazer? Chegou no resultado? Porque vocês vão ter que explicar com cálculos, né, na lista. Também consegui, professor. Conseguiu? Ótimo. Tá, mais alguém conseguiu fazer? Bom, eu vou fazer com vocês, porque a maioria da sala não conseguiu fazer. E assim, eu até comentei a aula passada que eu iria fazer com vocês e ia tirar da lista,
tá? Para vocês não precisar entregar. Mas eu não vou tirar da lista, não. Vou dar de brinde para vocês esse exercício, tá? Aí, tomara que a senhora tenha essa misericórdia também na prova. Eu vou passar, vou explicar e vocês entendam e façam para a lista, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam, não é copiar, ok? Vamos lá, então. É o 9, quem quiser acompanhar pela lista, ou tá, que tiver com lista em mãos. Em uma experiência de decolagem de um avião, o empuxo do motor é programado de modo que a aceleração varie, como está no gráfico. Durante os 12 segundos necessários para a decolagem, partindo do repouso. Ok, isso está tudo no gráfico, tá, gente? Despreze os atritos, e aí ele pede para a gente afirmar se é verdadeiro ou falso e assinalar a alternativa. Então, vamos analisar o gráfico. Eu tenho um gráfico de aceleração pelo tempo, em metros por segundo ao quadrado e segundo, ou seja, no sistema, o meu gráfico está no sistema internacional. Então, também tem um peguinho aí, porque num dos termos que a gente tem que assinalar se é falso ou verdadeiro, ele me dá em quilômetros por hora. Então, a gente tem essa transformação, senão não vai chegar na resposta também, tá? Então, eu tenho um gráfico de aceleração pelo tempo, onde de 0 a 6 segundos, a minha aceleração varia com o tempo. De 6 a 12 segundos, a minha aceleração é constante, independente do tempo. Maravilha. Que figura vocês conseguem enxergar no gráfico? Que figura é? Trapézio, um triângulo e um quadrado. Isso. O que eu mostrei para vocês na teoria, lá nas primeiras teorias? Primeiro ele fala assim, a velocidade de decolagem foi de 162 km por hora, então a gente tem que falar se é falso ou verdadeiro, mas a gente precisa resolver para dar resposta. Lá na teoria anterior, eu falei para vocês que quando a gente tem um gráfico de aceleração pelo tempo, a gente pode... O que eu sei? Que a aceleração vezes o tempo é velocidade. Então, eu posso considerar a área do meu gráfico igual à velocidade. Tá? Então, eu resolvo isso por área. Esse primeiro item por área. Os que conseguiram resolver, resolveram por área? Sim. Sim? Isso. Certinho. Então, Por delta S também. Qual que é a área do meu gráfico todo? Um trapézio. Então, eu sei que Delta a área... T, delta S, o AVA. Eu sei que a área do meu trapézio é o quê? Qual a equação que é do trapézio de área? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso é uma área. Se eu estou falando que a velocidade é igual à área, é só substituir a área do trapézio. Então, a minha velocidade vai ser base maior. Qual que é a base maior aqui, ó? Tô passando o mouse. 12. Mais base menor. Quanto que é minha base menor, ó? 6 menos 12, 6. Vezes a altura. Quanto que é a altura, ó? 5 dividido por 2. Então, se eu fizer essa continha da área do meu trapézio, a minha velocidade vai dar 45 metros por segundo. Mas não foi esse valor que ele me passou. Por quê? Porque no enunciado ele fala quilômetros por hora. Para eu transformar em quilômetros por hora, o que eu faço? Multiplico por 3,6. Então, 45 vezes 3,6, 162 quilômetros por hora. Então, o meu termo, né, que ele passou, está correto. Então, esse meu enunciado está correto. Tudo bem, gente? Todo mundo fez por área? Quem acertou? Quem não conseguiu fazer, entendeu? A área do trapézio. Segunda alternativa. A distância percorrida na pista nos 6 segundos finais da decolagem foi de 180 metros. Esse eu consigo achar por equação de segundo grau, que é a equação de movimento uniformemente variado. O que ele quer? Ele quer o ΔS, que é a distância, tá? Toda percorrida nos 6 últimos segundos. Se eu
for calcular aqui, ó, primeiro, ó, acompanhe o mouse. Se eu for calcular o ΔS, eu posso calcular pelo sorvetão, tá? Movimento uniformemente variado, sorvetão. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado por 2. Lembram dessa equação, né? Por essa equação, eu consigo achar o ΔS. Só que eu não tenho o V0. Eu tenho que achar o V0. Como que eu acho o V0? Volta aqui, ó. Consigo achar pelo VOAT, que também é uma equação de segundo grau de movimento uniformemente variado. Então, V igual a V0 mais AT. Então, primeiro eu vou achar o V0 pelo VOAT, depois eu substituo no sorvetão para achar o ΔS. Então, vamos achar primeiro o V0. V eu já encontrei no primeiro item, que é 45. Vamos utilizar tudo em metros por segundo, tá? Até mesmo porque nesse item ele fala 180 metros, então é sistema internacional. Então, V eu encontrei aqui que é 45 metros por segundo. Então, vou substituir. V0 é o que eu quero para utilizar na outra equação. A aceleração, eu sei que é 5 para 6 a 12 segundos, então a aceleração é constante 5. E o tempo, eu sei que aqui é um intervalo de tempo de 6. De 6 a 12 é um intervalo de tempo de 6 segundos. Então, eu substituo o tempo por 6. Então, 45 é igual a V0 mais 5 vezes 3, 30. Isolo o V0, o 45 está desse lado, vou passar o 30 do outro lado, vai passar subtraindo. Então, só mudei de lado, o V0 vai ser 45 menos 30. O V0 vai ser igual a 15 metros por segundo. Achei o V0, mas não é isso que ele quer. Eu achei o V0 para eu poder achar a distância, que é o ΔS, no meu sorvetão, na minha segunda equação. Então, quer perguntar alguma coisa? Caso você achou o 15 metros por segundo, para você aplicar o VOAT, não é ou não? Não, eu achei no VOAT para aplicar no sorvetão. Tá? Então, ó, eu achei aqui no VOAT para eu poder aplicar aqui no sorvetão para achar o S, que é o que ele quer, a distância, o ΔS. Então, ó, S é igual, isso é o sorvetão, S0 mais V0T mais AT ao quadrado por 2. Todo mundo enxerga que se eu passar esse S0 para cá, ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Vai ficar S menos S0 é igual a V0T mais AT ao quadrado por 2. Todo mundo enxerga que S menos S0 é a variação do espaço, que é o ΔS, que é a distância, que é o que ele quer. Todo mundo consegue enxergar isso? Então, o ΔS, que é o que ele quer, é igual a V0, quanto que é V0, gente? Aqui, ó, eu achei ele lá em cima para usar ele aqui. 15, acabei de encontrar ele acima. O tempo nos últimos 6 segundos, mais a aceleração é 5, constante pelo gráfico, vezes o tempo, de novo, 6 ao quadrado, dividido por 2. Então, se a gente fizer essa continha, 15 vezes 6, 90, faço essa continha de multiplicação e divisão, o ΔS vai ser 90 mais 90, que vai dar 180 metros. Então, o meu termo aí, o meu enunciado está correto. 180 metros para os últimos 6 segundos. É o que ele quer, então é verdadeiro. Tudo bem? Sim? E o último, ele fala último e mais... Sim, é uma teoria meio basicona, tá? O empuxo máximo ocorre só no instante da decolagem? Não. Por quê? Porque o empuxo também varia. Então, como a aceleração varia, o empuxo também vai variar, tá? Ele está sempre caminhando junto com a aceleração. Então, era só essa a resposta. Então, esse terceiro está errado. O primeiro e o segundo está correto, então a alternativa, acho que é a alternativa B, é isso? 1 e 2 correto? Sim? Gente, o exercício 9 é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu resolvi de outra forma. Cortou? Resolvi essa questão de outra forma, mas vou passar para a forma que você fez aí. Tá, mas deu certo? Bateu os resultados? Bateu. Eu consegui achar o 45, eu achei o 15, entendeu? Eu achei também o que é o 180,
Que é confirmando a tese que está apresentando no exercício, entendeu? Tá ótimo. Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Entenderam, gente? Esse O exercício? 7, você não pode dar uma ajuda, não? O 7? Exercício 7? Eu não tenho ele aberto. Se você quiser ler ele para mim, eu posso tentar direcionar vocês. Lê ele para mim. O 7 está escrito aqui, ó. Analisando o gráfico do exercício anterior, qual é o deslocamento do motoqueiro entre t, que é igual a 0, e t, que é igual a 100 segundos? A resposta certa está 2.250 metros. Tá. E o gráfico é do quê? O gráfico qual grandeza? Em função de qual? Que agora eu não lembro de cabeça. Tipo assim, é V por T, é S por T. Quilômetros por hora, né? E tempo, que é segundos, entendeu? Velocidade pelo tempo. É isso? Velocidade pelo tempo, isso mesmo. Então, vocês conseguem fazer por área também. Tá? Pensa um pouquinho aí. Tenta fazer por área o gráfico, que eu creio que dá certo de vocês fazerem por área também. Para achar a distância, o ΔS. Tudo bem? Tudo bem. Tenta fazer, Matias. Quem não tem dúvida pode sair? Estão perguntando, pode, gente? Quem precisar pode sair, tá? Bom restinho de semana. Semana que vem a gente se vê de novo. Eu tô lendo aqui os bate-papos, mas podem perguntar, tá? Nós estamos ainda no horário de aula. Professora, até agora você passou essas listas. Você vai passar mais 3 questões, é isso? Isso, para vocês acrescentarem nessa lista para poder mandar junto com o trabalho, todos juntos, tá? Semana que vem a senhora vai passar já? Eu vou fazer no final de semana esses 3 exercícios, aí eu já envio por e-mail para vocês. Eu já vou escanear, já deixar tudo no jeito. Aí eu vou esperar a senhora mandar as últimas 3 questões para mim já deixar tudo no jeito para te mandar, tá bom? Para não enrolar. Então, combinado. Fiquem tranquilos que eu vou fazer agora no final de semana, sexta ou sábado eu já estou fazendo, e aí eu já envio por e-mail para vocês já começam a fazer, tá? Professora? Pode falar. Os exercícios pode fazer no Word e salvar como PDF e mandar para você? Pode fazer manuscrito à mão e escanear e salvar como PDF, ou pode fazer no Word também e salvar como PDF para poder me mandar. Ok. Aí eu vou esperar os 3 que eu anexo tudo junto. Tá. Até o final de semana eu mando os 3, tá, gente? Pode ficar tranquilos. Eu vou até anotar aqui. Não esqueça. Pode falar. Obrigado. É preciso copiar as perguntas? Não, na verdade, não precisa copiar as perguntas, mas eu quero que vocês coloquem a lista de exercícios como uma página inicial. Por exemplo, se vocês forem escaneia a lista de exercícios e escaneia os exercícios resolvidos e me manda junto, tá? Ou se vocês forem colocar no Word, coloquem a primeira página com os exercícios, que foi a lista que eu dei, e depois a resolução deles. Ô, professora. Oi. Você tinha falado que tinha que mandar um arquivo cada tarefa em um arquivo, se eu não me engano. Não pode mandar tudo em um só, não é mais fácil para você? Todos juntos, pode mandar todos juntos. Tá bom. Tá? Aí, eu não sei se eu comentei com vocês sobre a capa. Deixa eu só ir no último slide, que tem gente que está pedindo só para ver. No último slide, eu vou falando com vocês. Eu comentei com vocês que tem que ter capa, tá, gente? Precisa ter capa. Assim, capa que eu falo não é uma capa. É só assim, vocês colocarem assim, a Unip, colocarem a disciplina, colocarem que a lista de exercícios de mecânica da partícula, aí vocês precisam colocar o nome completo de vocês, o RA, precisam colocar o meu nome completo, tá? E acho que é só, né? Mecânica, o nome da disciplina, o RA, nome completo, o nome da disciplina, que é uma lista de exercícios, né, de mecânica da partícula, e o logo da Unip e o meu nome. Por quê? Quando eu abri o OneDrive,
eu tenho que saber que aluno que me mandou. Então, a primeira coisa que eu vou ver vai ser a cata. Ah, é o aluno tal. Beleza. E a turma de vocês. Então, tem que colocar que a turma inteira que é PQ. Tá? 1, 2, PQ. Então, tem que colocar. Porque eu tenho outras turmas. Então, eu vou bater o olho, vou ver que é a turma e o aluno tal para eu poder passar na minha planilha. Tá bom? Então, não me esqueçam, não vai me mandar sem o nome, hein, gente? Sem nome, sem RA, sem turma, senão depois eu não sei de quem é, eu vou dar 0. Tá bom? Pelo amor de Deus. O professor pode usar aquela folha genérica que tem o trabalho extra classe? Aí só escreve certinho e manda para a senhora? Como? Fala de novo, não entendi. Eu posso usar aquela folha genérica do trabalho extra classe, que daí eu só preencho tudo e escrevo. Pode, porque assim, na verdade, gente, eu preciso dos dados para poder passar a nota de vocês. Tudo bem, eu tava fazendo aquela folha. Eu tava fazendo aquela folha e eu só escaneio. Se quiserem todos fazer naquela folha, podem fazer, não tem problema nenhum, tá? É mais mesmo para eu ter os dados de vocês, senão eu não consigo passar para a planilha. Nossa, o ano passado eu tive tanto problema com isso. Teve aluno que mandou no OneDrive, ali aparecia o e-mail, mas nem todo e-mail bate com o nome do aluno. E não colocou o nome na lista de exercício. A gente quase ficou doida. Aí depois, na hora de passar a nota, ficou sem nota, aí o aluno vem chorando que está sem nota, o que aconteceu? Mas assim, são muitos alunos, né? A gente tem mais de 300 alunos, tem muitas turmas, então tem que colocar certinho, tá, gente? Turma, RA, disciplina, nome completo, nome do professor, tem que colocar bonitinho, tá bom? Professora, e tem mais ou menos a data que é para ser entregue? Então, eu vou pedir para vocês me entregarem no dia 13 de novembro, que acho que é uma sexta-feira, que antecede a prova, que a prova é dia 16. Certo, ok. Tá? Pelo OneDrive, tá, gente? Como o semestre passado, que eu vou corrigir tudo por lá. Eu vou baixar tudo por lá para poder estar corrigindo. Eu já imprimi, aí então vou só escanear mesmo, entendeu? Imprimir e resolver as questões embaixo das questões mesmo, entendeu? Tá. Beleza. Estão pedindo o nome completo, meu nome completo. Deixa eu só ver, por que tá no privado aqui? Deixa eu colocar para todos, gente. É Michele C. da Silva Baldassi. Isso! Pode ser abreviado sim, professor? Oi? Pode ser abreviado como está aparecendo no Zoom aí? Está aparecendo Michele. Pode, eu vou escrever. S. Baldassi. Curati, tá aí? Luiz Felipe tá aí ainda? Sim ou não? Coloca no chat aí, dá pra gente pegar. Não, eu não tô conseguindo colocar para todos, gente. Eu não... peraí. Vamos ver se vai para todos agora. Meu bate-papo, ele tá travando desde... Aquele dia lá, ele não tá indo, tá travando, mas eu vou tentar mandar aqui, vocês ver se vocês recebem, tá? Cara, você já mandou o link já, né? Para enviar. Qual o link? O do OneDrive? É. O do OneDrive eu mandei o ano passado, né? Que nós tivemos aula também. Veja Vai se ser o mesmo link? É o mesmo, não mudou nada, tá? Vocês vejam se vocês receberam. Manda de novo, professor. Oi? Manda de novo, que eu não tenho esse mais não, hein? É o e-mail, né, na verdade. Mas veja se vocês não tiverem, eu mando de novo. Assim, qualquer coisa eu mando junto com os exercícios, tá, gente? Manda de novo. Ok. Vê se vocês receberam, pessoal. Eu não recebi não, professor. Luiz Felipe, você recebeu? Luiz Felipe não está respondendo. Eu também não recebi, não. Aqui só tem a conversa eu não sei, meu bate-papo ele não está especificando, sabe? Para todos. Eu não estou conseguindo mandar para todos. Deixa eu ver se eu consigo mandar. Senão eu...
Pessoal, da aula tá tudo certo? Eu vou tirar o compartilhamento para eu fuçar aqui para ver se eu consigo mandar para todos. Que meu bate-papo aqui, essa janelinha não tá abrindo. No site da Unip também tem, né, professor? Oi? Lá nas disciplinas do site da Unip tem o nome da senhora também. Né? Também tem, tá? Tá, completo. Obrigado. Mas, gente, é Michele Silveira. Pode colocar Michele Silveira Baldassim, tá bom? Até mandei aqui para o Felipe, mas ele não está respondendo. Não sei por quê. Sei lá. Quem que está falando comigo? Deixa eu mandar, vocês mandam. Agora apareceu para mim aqui, professor. Apareceu? Apareceu Michele C. da S. Baldassim. Vamos ver se vai agora. Vê se vocês receberam. Recebi. Receberam? Então, é esse nome. Coloca o nome completo, tá tudo certo. Tá bom? Okay. Gente, mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Tá tudo certo? Podemos encerrar nossa aula? Sim, tá tranquilo, professor. Então, gente, boa semana para vocês. Se forem surgindo dúvidas, vão anotando. A gente tira na semana que antecede a prova, tá? Semana que vem ainda a gente vai ter alguns exercícios de integral, assim, que é um pouquinho, né? É novidade, mas é simples. Mas a gente já está encerrando o nosso conteúdo, tá bom? E qualquer dúvida a gente vai tirando. Tudo bem? Boa semana, boa noite para vocês, bom fim de semana e a gente se vê na terça-feira da semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, professora. Fica com Deus, hein? Bom descanso, boa noite, tá? gente. Tchau.